Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 15 ao 17, começando no 15, diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu o pão com eles. E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Abençoe agora a pregação dela. Abençoe agora a exposição da mesma, Deus, que o Senhor me empodere com o Teu Espírito, que o Senhor nos empodere para ouvir com fé e eficácia. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Vamos continuar então o nosso estudo sobre a vida de Davi e seu rumo à grandeza. E nós estamos vendo aqui o roubo do pecado. Estamos vendo algumas coisas que o pecado rouba de nós. E na semana passada nós vimos que o pecado deve ser deixado enquanto for possível. Deixe o pecado enquanto pode. Nós vimos isso na semana passada. Ademais, nós já sabemos que o pecado ele contamina, o pecado ele fragiliza, ele destrói, mas ele também nos tira certas coisas, nos priva de certas coisas. E Davi aqui, apesar de ter sido perdoado, foi privado de algumas coisas, e nós vamos ver uma dessas coisas esta noite. Lembrando que nesse ponto da história que nós estamos vendo aqui na vida de Davi, tudo está bem entre ele e Deus. Deus havia mandado Natã o profeta ir para ele havia reconhecido o seu pecado, ele havia confessado o seu pecado, ele pediu perdão a Deus, e Deus perdoou ele instantaneamente. Nós vimos semana passada que o pecado ele é perdoado de forma instantânea. Quando nós vamos a Deus, nós pedimos perdão a Deus, Deus ele perdoa, ele coloca tudo em branco, resolve tudo. Porém, apesar de tudo isso, do perdão, do reconhecimento do pecado, houve consequências. Olha o versículo 14, o versículo que nós lemos, mas vou ler agora, 2 Samuel 12, 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Foi perdoado? Foi. Mas isso não excluía as consequências. E Deus decretou o seu filho, que nasceu, de Batseba, ele certamente morrerá. Muitas pessoas nessa situação de Davi, pessoas que pecaram, se afastaram de Deus, se arrependeram, voltaram, confessaram, foram perdoadas, mas ao serem encaradas com a consequência do pecado, tem muita gente que se revolta contra Deus. Muitas pessoas culpariam Deus pela doença e a morte da criança. Alguns acusariam Deus de ser injusto. Muitos abandonariam a Deus devido às consequências. Mas Davi não fez nada disso. Davi, ele foi para a fonte certa, ele foi na direção certa, ele buscou Deus, ele tentou reverter essa situação, ele intercedeu pela vida da criança. No versículo 16 nós lemos aqui: e buscou Davi a Deus pela criança. Ele não se revoltou, não abandonou Deus, ele não ficou culpando Deus, acusando Deus. Ele aqui está dizendo que ele buscou Deus pela criança, ele jejuou, passou a noite prostrado no chão. Ele foi para a pessoa certa, ele fez a coisa certa, bem diferente do outro problema que ele tinha quando Batseba apareceu grávida. Ele não recorreu a Deus, lembra da história, mas ele recorreu a Joabe, a quem ele mandou providenciar a morte de Urias. Mas dessa vez não, dessa vez ele foi direto para Deus. Dessa vez Davi sabia que não havia força, desígnio, sabedoria humana que poderia resolver essa questão. Ele havia aprendido que o lugar para ir é Deus, e para Deus ele foi. E aqui ele passou a noite inteira prostrado, orando, jejuando, pedindo a Deus. Temos outros personagens bíblicos que buscaram Deus. Personagens bíblicos que em momentos de grandes dificuldades, exibindo grande fé, obtiveram grandes resultados. Temos Moisés, por exemplo, que
orou a Deus para poupar o povo. Números 11, versículo 1, aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Imagina a cena, 3 milhões de pessoas no deserto, as pessoas reclamando contra Deus. De repente, fogo vindo de Deus começa a queimar e matar dezenas e centenas de pessoas por estar se queixando contra Deus, se revoltando contra Deus, blasfemando contra Deus. Nesse momento de grandes dificuldades e bem no grande fé, Moisés foi e falou: Senhor, perdoa o seu povo. E o fogo parou. Grande resultado. Temos Josué que orou para que o sol parasse. Para que o sol parasse. Josué 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amoreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. A batalha estava indo para o lado deles, eles estavam vencendo, só que o sol estava se pondo. E muitos escapariam de noite e causariam problemas nos dias próximos. Então, o que foi que Josué fez? Ele orou para Deus e falou: Deus, pare o sol! Pare o sol, estaciona o sol, breca o sol. Sabe o que Deus fez? O sol parou. E tiveram mais um dia em que podiam continuar com a batalha indo ao seu favor. Deus pode, Deus pode. Temos Elias, que orou do céu, e do céu caiu fogo que consumiu o sacrifício e o altar e a água. 1 Reis 18, 37. Responde-me, Senhor, orava ele. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Grande momento. Ele orou e o fogo caiu do céu. Nós temos Eliseu, que orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo, ele pudesse ver o exército celestial. Segundo Reis 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Qual foi o resultado da oração de Davi? Davi buscou o Senhor pela criança, jejuou, se prostrou, passou a noite inteira prostrado, orando, intercedendo, pedindo, suplicando. Davi já havia passado por momentos difíceis na vida dele. E aqui ele está fazendo o que ele sempre fez: buscou o Senhor, jejuou. E qual foi o resultado da oração e do jejum de Davi? O resultado foi que Deus o ignorou. Nós lemos o versículo 18: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Depois de 7 dias, a criança morreu. O que foi que houve? Qual foi o resultado? A criança morreu. Por que a criança morreu? Porque o pecado roubou algo de Davi. O pecado roubou o poder de Deus, que outrora estava sobre Davi. O poder de Deus não estava mais sobre Davi. Não era Deus que era fraco para curar a criança. Deus, aqui nós vemos que Ele cessou o fogo que devorava o povo. Ele fez o sol parar. Ele abriu os olhos do jovem que não enxergava. Ele fez fogo cair do céu e consumir o holocausto. O problema não era uma falta de potência, poder ou habilidade de Deus. O problema é que Davi não tinha mais o poder de Deus em sua vida. E o pecado vai roubar isso de nós. O pecado vai roubar o poder de Deus em nossas vidas.
E quando nós precisamos do poder de Deus, vai estar faltando. Não estará lá. Porque o pecado roubou, assim como roubou de Davi. O poder de Deus em nossas vidas é dado aos poucos. Olhem comigo para Lucas capítulo 2. Eu quero ver agora um princípio muito importante para entendermos o que está acontecendo aqui na vida de Davi. Lucas capítulo 2 e versículo 52. Nós vamos ver o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olhe e marque bem essa segunda palavra: crescia. Crescia. Jesus crescia. Deus havia perdoado Davi? Sim. Mas Deus não daria instantaneamente a Davi o mesmo Deus que outrora Davi tinha. Próprio Jesus Cristo aqui, quando criança, ele cresceu em poder e sabedoria aos poucos. Ele cresceu, ele aumentou. Ele estava maior hoje do que ele estava ontem. Ele cresceu. Note o seguinte: apesar dos nossos amigos católicos falarem, o infante Jesus nunca fez milagre nenhum. Em sua adolescência, não há um relato de milagre que Jesus fez. Ele cresceu. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça, ele cresceu. E se Jesus precisou crescer, quanto mais nós. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, cresceu, nós vamos ter que também crescer. Não espere que um dia você vai acordar pipocando com o poder de Deus. Não pense que um dia você vai dormir vazio, sem o poder de Deus na sua vida, e no outro dia você vai acordar vazando, bombando, cuspindo, estourando, pipocando o poder. Não vai acontecer assim. Você vai ter, eu vou ter, nós vamos que crescer aos poucos. O poder de Deus é dado aos poucos com o passar do tempo. O poder de Deus vai requerer tempo, e há um preço, e há requerimentos. O próprio Jesus aqui, ele teve mais poder. Vocês lembram que ele passou, depois foi batizado por João Batista, ele passou 40 dias no deserto jejuando. Ele tinha mais poder depois do que ele tinha antes. Jesus precisou crescer em poder. Lucas capítulo 4, a gente leu 2, vou ler rapidinho para o 4. Lucas 4 e versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Eu diria que sim, 40 dias sem comer. Lembra o seguinte: Jesus é Deus, mas Jesus também era homem. Jesus é perfeito? Sim, Jesus é perfeito. No Novo Testamento, a palavra perfeito quer dizer completo. Uma coisa perfeita, ela não precisa crescer, não precisa diminuir. O perfeito é perfeito. Se crescer, estraga. Se diminuir, estraga. Sim, pastor, como é que o senhor está dizendo então aí que Jesus cresceu? Cresceu em poder. O poder de Cristo cresceu. Vou mostrar para você. Olha o versículo 14. Lucas 4, 14. Lembrando que aqui fala que ele foi cheio do Espírito, foi ao deserto. Muito bem. Olha o 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Essa palavra virtude é a tradução da palavra dunamis. Essa palavra dunamis significa poder. Note que no versículo 1 e 2 ele estava cheio do Espírito. Sim. Mas no versículo 14, depois dos 40 dias, ele estava com o poder do Espírito. Ora, ele estava cheio do Espírito, mas depois de 40 dias, a Bíblia fala que ele estava no poder, na virtude, no poder do Espírito. Aqueles 40 dias transformaram, aumentaram o poder de Cristo.
Mesma coisa com Moisés, olha comigo em Êxodo capítulo 24, Moisés, ele passou 6 dias no Monte Sinai, quando ele desceu as pessoas sequer podiam olhar para ele, que ele estava brilhando, ele precisou usar um véu para cobrir o brilho que estava no seu rosto, e o poder de Deus estava sobre Moisés. Êxodo 24, versículo 15, e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. Jesus passou 40 dias jejuando no deserto, Moisés passou 6, foi mais na realidade, mas inicialmente 6 dias, e lá no Monte Sinai não tinha lanchonete, restaurante, passaporte, disque pizza, não tinha nada. Ele não levou com ele um lanche, piquenique. Há um preço, há um requerimento. O poder de Deus não é dado. Deus não confia o seu poder a qualquer um, de qualquer jeito, a qualquer hora. Há um preço a ser pago. Jesus Cristo, Moisés, o poder de Deus não é instantâneo e também não é de graça. A salvação, sim. Salvação é instantânea. Salvação é de graça. O poder do Espírito Santo não é instantâneo e não é de graça. Muita gente confunde. Muita gente acha que você tem que trabalhar e fazer algo. Há requerimentos para a salvação. Não. Para a salvação é de graça. É um dom gratuito. Agora, o poder de Deus não é de graça. Muitos acham que a salvação é um processo que você vai e com o tempo... Não. Salvação é instantânea. É como o primeiro nascimento. Se você olhar na sua certidão de nascimento, você vai ter um dia, você vai ter uma hora. Você vai ter um dia, você vai ter uma hora. Quando você nasceu de novo, há um dia e há uma hora. É instantâneo. O poder de Deus não. O poder de Deus não é assim. E da mesma forma que nós podemos ter o poder de Deus, nós podemos perder o poder de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. O pecado tirou o poder de Deus da vida de Davi. E quando Davi precisou interceder pelo seu filho que estava morrendo, Deus não o ouviu. Deus não o respondeu. Ele orou e jejuou e se prostrou, mas a criança morreu do mesmo jeito. O poder de Deus, ele precisa ser merecido e o poder de Deus precisa ser mantido. Olha comigo em Êxodo capítulo 23, vamos ver aqui um princípio, um paralelo muito importante no Velho Testamento. Êxodo 23, no versículo 27, nós estamos vendo aqui Deus dando instruções de como vai ser a entrada do povo judeu na terra prometida. Eles chegaram lá, estão prestes a entrar, e Deus vai dizer como é que vai ser feita a coisa. Versículo 27 de Êxodo 23 diz assim: enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Agora veja só, Deus está dizendo: eu vou na sua frente, e o meu terror e os vespões, eles vão afastar, eles vão retirar o povo da terra. A terra prometida era uma terra que já estava plantada, cultivada, tinha casas, tinha shopping, tinha cinema, tinha escola, tinha clubes, tinha motonáutica, tinha uma lagoa com lanches de jet ski. Gente, eles não estavam entrando no deserto, eles estavam saindo do deserto para entrar numa terra onde haviam fazendas e ruas, havia irrigação, haviam estradas, haviam oficinas, haviam casas e prédios, e estava tudo pronto. Só tinha um problema: estava habitado por quem construiu e quem habitava lá. E Deus falou: eu vou tirar esse povo, os seus inimigos, os heteus, os cananeus, eu vou tirá-los, eu vou mandar o meu terror, eu vou mandar os vespões, eu vou retirá-los da terra, para que você entre e você tome posse. Você não vai precisar plantar e
esperar um ano para colher. Já tem plantação, já tem fruta sendo dada, já tem trigo crescendo, já tem milho, já tem tudo. O supermercado está cheio. As lojas de esporte estão cheias de whey, proteína whey. E ovos colocados para todo mundo. Está tudo pronto, é só vocês entrarem. Mas olha só no versículo 29. E é aqui que vem o X da questão. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano. Você acha que Deus não é possível de lançar todo mundo para fora em um segundo? Deus não é capaz de se livrar de todo mundo para ano? Vai demorar um ano. Deus falou, olha, eu não vou lançar em um ano. Olha o que diz aqui. Para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Versículo 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado. Esses sejas é vocês, até que vocês, judeus, sejam multiplicados e possuas a terra por herança. Se Deus levasse todo o povo de uma vez só, de toda a terra, não haviam judeus o bastante para tomar conta e dar conta das fazendas e das casas e das plantações e dos rebanhos e tudo mais, e a terra viraria um deserto. Ele falou, eu vou dar aos poucos, até que vocês se multipliquem, até que vocês cresçam. E ao passo que você cresce, eu vou afastando mais e mais. E ao passo que você cresce, você vai ocupar e possuir mais e mais terra. Se eu afastar todo mundo uma vez só, vai virar uma bagunça. As fazendas vão cair em descaso. Os animais selvagens vão retomar, porque vocês não são suficientemente bastante para tomar conta de toda essa terra, dessa imensidão que foi prometido a Abraão. Deus não daria tudo de uma só vez, mas daria aos poucos. E assim é o poder de Deus. O poder de Deus na sua vida não tem limites, mas Ele não vai dar tudo assim, ó. Ele vai dar como a terra prometida, aos poucos. Aos poucos. Conforme você vai crescendo. Aqui fala, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Esse crescimento não é quantos quilos você vai colocar, não é quantos metros você vai crescer, não é quanto dinheiro você tem no banco. Aqui está falando sobre crescimento espiritual, sobre crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. A passo que você cresce, então Deus vai lhe dando mais do seu poder, mais orações respondidas, mais influência na vida das pessoas, mais livramento, mais sabedoria, para você enxergar o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus é como uma bateria. Se você tem um carro, tem a bateria. Aquela bateria é ligada ao alternador, que ele gira de acordo com o motor. Você liga o motor gira, faz funcionar tudo mais, ele também está alimentando força, girando o alternador, e o alternador está recarregando a bateria do carro. Era um dia que eu tinha uma besta. Quem lembra da besta? Pois é, saudosa besta. O alternador da besta quebrou. Até que um certo dia, a bateria secou. Por quê? Porque eu só dava partida e usava. Mas quando eu usava, não estava sendo recarregada a bateria. E se você tem uma bateria que você só usa, e nunca recarrega, chega uma hora que ela para de funcionar, ela seca, ela não dá mais força. Tem muito crente que vive a vida cristã com o alternador quebrado. E aí reclamam porque não tem o poder de Deus em suas vidas. Não tem orações respondidas.
não tem livramento, não tem sabedoria, não tem uma inteligência espiritual. Sabe o que é isso? O alternador não está carregando a bateria. Precisa ser recarregado. Quer ver um exemplo interessante? Um exemplo apenas. Imagine alguém que durante anos andou com Deus. Durante anos teve o poder de Deus na sua vida. Suas orações eram respondidas e Deus estava presente e evidente. Até um certo dia que o pecado o afasta de Deus. E o seu coração esfria para as coisas de Deus. E ele se afasta de Deus. O poder dele não vai sumir instantaneamente. É como aquela bateria. Se você for agora no seu carro e você desconectar o alternador da sua bateria, a bateria ainda tem força. Você vai poder dar várias partidas ainda no seu carro, não tem problema. A bateria ainda vai funcionar. E aquela pessoa afastada de Deus, seu coração frio e duro, mas aquela pessoa, apesar disso, ainda tem o poder de Deus na vida dela. E é aqui que vem o problema. A pessoa se afasta de Deus e percebe: uai, eu me afastei de Deus, a minha casa não pegou fogo, os meus dentes não caíram, o meu papagaio não fugiu, o meu peixe morreu afogado, eu não perdi emprego, não estou no hospital, não fui assaltado, está tudo bem. Deus até me usa. Eu até dei um conflito para alguém, eu até talvez levei alguém para Cristo essa semana. Mas aquele crente de coração frio e duro está rodando com o alternador desligado e aquela bateria mais cedo ou mais tarde, ela vai, pifar. E quando você mais precisar, aquela partida, quando você está entre Recife e Maceió, no meio do nada, no meio do canavial, no meio da estrada, que você para comprar uma inocente manga ou uma jaca na beira da estrada, e você desliga o carro, você entra de novo, você dá a partida, e nada. Aqui foi Davi. Davi passou um ano ele passou afastado de Deus. Um ano ele passou depois que pecou sem querer saber de Deus. Foi Deus que foi buscá-lo, foi Deus que mandou Natã. E quando Deus proferiu a sua criança vai morrer, ele falou: oh não! Ele caiu prostrado no chão e orou e jejuou. Mas a bateria dele depois de um ano estava o quê? E depois de 7 dias, a criança morreu. Durante um ano, Davi reinou Israel. Durante um ano, Davi foi rei. Durante um ano, ele manteve o reino. Com o poder de Deus. Mas a bateria estava secando. Tem muito crente que se esfria, se endurece, se afasta de Deus e vai se acostumando com a frieza. Qual é essa história do sapo e a panela? Se você pegar um sapo, não, crianças não façam isso em casa, por favor. Pegue um sapo, pegue uma panela, enche a panela de água fria, coloque o sapo dentro e coloque a panela com o sapo e água no fogo. A panela, a água no caso, vai se aquecendo aos poucos, e aos poucos, e aos poucos, e o sapo vai ficando se acostumado, ele vai morrer quando a água ferver, ele vai morrer, bom, antes vai morrer, mas ele vai morrer, e não vai sair, porque ele foi se acostumando. Agora, você pega outra panela, outro sapo, porque o outro morreu, enche com água, esquente a água e joga o sapo dentro, ele pula fora. A não ser que esteja fervendo a água, não vai pular fora. Mas se a água estiver bastante quente, não está fervendo. Mas vocês não vão fazer isso em casa, certo? Júnior, Gabriel, não façam isso. Quando o sapo cai na água quente, o sapo pula fora. Porque o sapo não é bobo.
Pois é. O poder de Deus vai caindo devagarinho, devagarinho, vai aos poucos. Assim como o poder não vem de uma hora para outra, o poder de Deus não vai embora de uma hora para outra. Ele vem aos poucos, ele vai aos poucos. E muito crente se acostuma com a frieza, se acostuma, mas quando chegar a hora H, quando ele precisa do poder de Deus, ele vai girar a chave. Não vai nem acender o painel. Não vai nem dar aquele clique. Alguém sabe o que eu estou falando? Aquele terrível, quando você dá aquela girada e clique. Não, eu quero vrum, eu não quero clique, eu quero vrum. Não tem vrum, tem um clique. Pois é, nem clique tinha, nem o painel acendia. Acabou. E agora, no meio da estrada, está escurecendo, está com cara de chuva, e vem os maus elementos ali, ó. Logo agora, Deus. Pois é. A criança que te nasceu certamente morrerás. Não. Minha criança não. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me prostrar. Deus já me livrou do leão, Deus já me livrou do urso, Deus já me livrou de Saul, Deus me livrou dos meus inimigos, Deus me fez rei. Eu conheço Deus, Deus me ajude. E Deus foi assim, ó. Lembra Provérbios capítulo 1, que nós lemos semana passada? Quando vê a sua perdição, quando a coisa que mais teme, a coisa que você tem pavor, quando isso sobrevier, vocês vão me procurar, não vão me achar. Vocês vão clamar, mas eu não vou responder. Deus não falou que ele não vai ouvir, ele não vai responder, ele vai ouvir, ele só não vai responder. Deus ouviu a oração de Davi, ele só não respondeu. O pecado nos rouba do poder de Deus. E as consequências são sérias. Por que Deus não nos dá o poder de imediato? Lúcifer era um dos mais poderosos e belos anjos no céu. Qual foi a raiz do problema de Lúcifer? Aquilo tudo subiu para a cabeça. Ele falou, peraí, eu serei como o Altíssimo. Ele foi para Eva e falou, vocês serão como o Altíssimo. Coma do fruto, você será como o Altíssimo. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, diga, não coloque no pastorado alguém que é novo na fé, para que ele não incorra a condenação do diabo. Que condenação? Subir para a cabeça. Deus não pode confiar o poder dele para todo mundo, qualquer um, sem requerimento, sem nada, porque senão aquilo vai subir para a cabeça. O poder de Deus não é de graça, não é instantâneo. Por isso Deus não vai nos abençoar, nos empoderar de uma hora para outra. É um processo. Vai ser aos poucos. Acontecerá. Por isso que às vezes Deus demora. Deus demora em responder, Deus demora em dar o seu poder, porque nós não estamos prontos, nós não crescemos o suficiente. Deus falou, eu vou afastar o povo, agora vocês vão ter que se multiplicar. Vocês vão ter que crescer. E ao crescerem, eu vou aumentar o poder. Eu vou aumentar a bênção. Deixa eu resumir com isso. Davi passou 40 anos andando com Deus. Davi conhecia o poder de Deus. Davi sabia o que era ter o poder de Deus em sua vida. Ele foi abençoado, ele foi livrado. Mas quando Davi se complicou com Batseba, aquele poder começou a secar. Quando ele cometeu aquela série de pecados, aquela série de eventos, ali ele desconectou a bateria do alternador. Só estava saindo, não tinha nada entrando, só estava saindo. E de repente Davi percebeu que não era como antes. A oração e o jejum e buscar de Deus não estavam surtindo efeito. Então veja bem, quando você
Se você um dia se encontrar afastado de Deus, o ideal é que você não se afaste de Deus. O ideal é que você não esfrie seu coração não endureça, mas se um dia você se encontrar num lugar na sua vida em que seu coração está frio e duro, proteja-se, construa muralhas de proteção, exagere, tome medidas e providências extremas, porque veja bem, pense nisso, quando Davi caiu, que ele adulterou e matou e fez tudo aquilo, abusou do seu poder, gente, ali ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Se você ler os versículos, nós vimos os versículos anteriores e vimos como Deus, ele deu vitória e consolidou ele como um líder e um rei, e o poder de Deus estava sobre Davi. O capítulo anterior começa que ele estava em paz, ele estava com prosperidade, ele havia dominado os seus inimigos. Davi estava pipocando o poder de Deus, e mesmo assim, ele cometeu aquilo tudo. Agora você imagine, quão mais fácil é você cair no pecado, você entrar em tentação, você cometer o erro, quando a sua bateria está seca. Quão mais fácil é você ser influenciado por pessoas más, quando você está sem o poder de Deus, sem o livramento de Deus, sem a sabedoria, sem o discernimento que vem com o poder de Deus. É muito mais fácil ser vítima do pecado sem o poder de Deus do que com o poder de Deus. E aqui Davi reconheceu o seu erro, mas o poder de Deus estava longe de ser como era antes. Então só porque você pediu perdão a Deus, só porque você se ajeitou com Deus, não quer dizer que o poder de Deus vai voltar instantaneamente. Você ainda vai estar mais do que antes suscetível e em um lugar perigoso de cair no pecado. Porque o poder de Deus não está sobre sua vida. Então você construa muralhas, você mantenha distância, você não brinque com o pecado, e você não brinque com a tentação. Davi brincou com o pecado e a tentação. Davi flertou com a tentação quando ele tinha o poder de Deus na sua vida. E olha que nhacada ele se meteu. Ressaltando, ele tinha o poder de Deus. Leia os capítulos anteriores. Os capítulos anteriores você vai ver que Davi estava bombando. Sabedoria, consolidando o reino, dominando os povos, sendo livrado. Ele estava abafando. E mesmo assim. Agora imagine você flertar com o pecado, brincar com a tentação, sem ter o poder de Deus na sua vida. Acabou. Acabou. Se guarde, se proteja, se distancie de tudo, aquilo e todo aquele que possa sequer de longe trazer o pecado, ou a tentação, ou a aparência do mal. O apóstolo Paulo falou que devemos fugir da aparência, a mera aparência. Com o poder de Deus, é mais fácil resistir à tentação, não ser influenciado. Então busque o poder de Deus. A criança morreu. O jejum e a oração de Davi foram completamente sem efeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas pessoas em nossas vidas vão sofrer por falta de poder de Deus em nossas vidas?
Essa criança morreu por dois motivos. Um, o pecado de Davi. E dois, a falta de poder de Deus na vida de Davi. Quanto sofrimento pode ser evitado? Quantas pessoas vão sofrer? Quantas pessoas vão pagar um preço? Porque o poder de Deus não está em nossas vidas. O pecado rouba o poder de Deus. Roubou de Davi e vai roubar de nós. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado por ser um Deus poderoso.